bom dia a todos. Estamos começando agora mais um programa Faz Sentido com Raquel Viana e hoje nós vamos receber uma pessoa maravilhosa que é a Silvana Lages e vai ser um bate-papo muito gostoso, um bate-papo super interativo onde nós vamos conhecer a sua história. Estamos voltando aqui agora nessa quarta-feira linda com essa pessoa incrível que é a Silvana. E vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho ela estará conosco. Fazer o nosso agradecimento à BH Eventos, que é o nosso patrocinador oficial, que publica todas as nossas publicações, que é uma empresa, a maior empresa de eventos aqui de Belo Horizonte. Meu nome é Raquel Viana, eu sou especialista em coach, PNL, inteligência emocional, e eu tenho o Instituto Raquel Viana, que é o Instituto de Desenvolvimento Humano, onde nós potencializamos as pessoas em alta performance de liderança, de consultoria, vendedores, consultores. E vamos aguardar um pouquinho, que daqui a pouquinho estará conosco a nossa querida Silvana Lage. Vamos aguardar um pouquinho. Tem uma frase muito linda, que é uma frase que eu gosto de ouvir, que é a seguinte, tá? Deixa eu repetir a frase. Acredite mais nas suas capacidades, pois você é a única pessoa capaz de mudar o rumo da nossa história. Estamos voltando, que a internet caiu, normal, isso acontece. E daqui a pouquinho a gente vai receber a nossa querida Silvana Lages, que é uma pessoa incrível, eu admiro muito o seu trabalho, é uma pessoa super admirada. Bom dia, Renata. Renata está aí conosco. Renata Brito vai estar conosco amanhã aqui no nosso programa. E nós vamos aguardar um pouquinho. Oi, Silvana. Bom dia, bom dia. Vamos trazer nossa Silvana, nossa querida amiga. Conversar um pouquinho, contar sua história de vida. E ela é uma pessoa que eu gosto muito, que faz um trabalho incrível. A Voltamos! internet tentando nos derrubar, mas não derruba, né? Não vai conseguir, não vai conseguir. Não, Nada não derruba vai. essas mulheres. Deus está do nosso lado sempre. Seja Bom toda... dia, que Bom dia, que delícia. agradeço, parabéns para você. Engraçado que essa frase que você usa, né, para o programa faz sentido. Eu sempre, às vezes, quando eu termino um post, eu pergunto assim, faz sentido? Eu também Porque faço. o mundo é tão cheio de tanta coisa, né? E às É vezes as verdade. verdades, elas não existe verdade absoluta, né? Existe sentido, né? Para um, sentido para o outro. E eu adorei a sua escolha, porque realmente é isso, faz sentido. E que a gente tem uma vida que faça sentido, né? Adorei, adorei. Exatamente. E tem também, Silvana, uma frase que eu gosto muito de usar, que é a seguinte: se faz sentir, faz sentido. Exatamente. Se Exatamente. você sente, fez sentido de alguma forma. Que seja coisas positivas ou às vezes coisas negativas. Mas se você sentiu, é porque fez sentido para você. É, é Então, porque vem do sentir, né? A gente é tão do pensar. É, meu filho tá ali, ele não gosta que fala as coisas dele. Mas às vezes ele me fala tanta coisa assim, é que eu fico assustada, assim, um filho de 9 anos. Aí eu falo assim, meu filho, como que você pensa tanta coisa assim para você falar? Aí ele vira e fala assim, mãe, é porque eu não penso, eu sinto, eu falo o que eu sinto. Eu falei que assim, uau. lindo. E essa nova geração tá vindo diferente, né? Ela tá Tá. vindo com um sentido das coisas. Imagina, com 9 anos de idade, você sabia o significado, a diferença entre pensar e sentir? Você falava o Não. que você ia sentir, né? Nossa, vai ser um mundo muito lindo com essa geração. Na verdade, é uma geração totalmente diferente. Na nossa época, eu acho que a gente mais sentia do que pensava, sabe? No sentido de fazer. Porque a gente ia para a rua, a gente ia brincar, ia para a escola e voltava. Então, É, a gente vivia aquelas experiências intensamente ali e nem imaginava nessa questão da filosofia, de ficar parando para pensar nas coisas. Não, a gente simplesmente vivia. E vamos que vamos. Hoje, as crianças, elas estão diferentes. Elas mas, estão tendo mais mas o que me informações. assusta, Raquel, com elas, é que elas sabem que existe pensar e sentir. Exatamente, é bem Coisa que às diferente. vezes a gente leva uma vida adulta inteira para fazer uma Aham. escolha. E os danadinhos de 9 anos já vêm com esse chip, que sabe a diferença entre pensar e sentir. É muito interessante É isso. uma geração diferente, a geração do futuro também, sabe? E é É. muito bonito isso, sabe por quê, Silvana? Eu estava até conversando esses dias com um profissional da área, a gente estava trocando umas ideias,
E ele falou o seguinte, que agora, daqui para frente, as máquinas elas vão dominar muito essas questões do humano. Então, muitas pessoas serão substituídas por máquinas. A gente já está vendo em algumas indústrias, já isso já está acontecendo. Mas o que vai prevalecer muito, muito mesmo, é a relação humana. A inteligência emocional é onde vai estar em alta em todos os aspectos da vida. E eu acho que essas crianças agora que estão tendo essas informações, porque nós estamos trabalhando a nossa inteligência emocional, entende? E a gente está conseguindo refletir para eles. A minha convivência com meus filhos, eu tenho uma filha de 22 e um de 19. Legal. Essas são adultos. A minha convivência com eles na época da infância deles é muito diferente da sua convivência com o seu filho de 9 anos. Porque minha filha com 9 anos, a gente brincava de bonecas juntas. Sabe? Era aquela coisa de brincar de boneca, de poupá-los das coisas que estão acontecendo no mundo. Então a gente vivia poupando, sabe? E hoje é diferente. Então, mesmo tendo esses 10 anos de diferença, vamos dizer assim, é muito diferente. Porque você conversa com o seu filho hoje de 9 anos, acredito eu, da mesma forma que eu converso com o meu de 19. É muito parecido. E como eles, às vezes, eles nos trazem coisas preciosas, assim, que, assim, ué, peraí, onde que esse menino viu isso? Onde que esse menino sabe isso? E aí, de repente, eles nos dão, que tá realmente muito diferente, tá muito lindo. Teve um dia que ele falou alguma coisa, então, tipo assim, e na fala dele, percebia que ele tava sabendo mais do que eu. Aí ele falou assim, ah, mãe, soube mais que você. Eu falei assim, filho, vem cá, deixa eu te contar. Essa é a lei natural da vida e essa é a alegria dos pais, é ter filhos mais evoluídos que a gente. Para que quando vocês estão aqui, a gente fique desperto, possa observar vocês e em cima disso evoluir junto, né? É E aí é verdade. muito lindo, assim, porque eu falo muito com ele, assim, sobre hoje eu tô com medo, hoje eu tô insegura, mas amanhã vai dar certo, tal. Agora mesmo eu falei com ele assim, filho, a mãe vai começar a vídeo ao vivo, tá? Então não pode fazer isso. Vai lá, mãe, boa sorte. Ah, que Ontem, lindo. ontem a gente estava na rodada de negócios aqui, e aí, no meio da rodada de negócios, ele veio engatinhando aqui no chão, tá assim, compra da minha mãe, compra da minha mãe. Aí eu falei assim, gente, peraí, eu vou dar a voz aqui. E aí ele, compra da minha mãe, gente, compra coisas da minha mãe. Então, Que é gracinha. muito interessante É como a muito. gente tem a oportunidade de evoluir com eles. É verdade, isso é muito gostoso. E falando em evolução, eu coloquei uma frase aqui, que é a frase que eu, todo dia, né, aqui no programa, eu entro com uma frase. Eu vou ler para você novamente, que é a seguinte, e tem tudo a ver com a sua frase, tá? Acredite mais nas suas capacidades, pois você é a única pessoa capaz de mudar o rumo da sua vida. Faz sentido para você? Total, total. Essa frase é uma frase de libertadora, porque a vida toda, por exemplo, a minha infância foi na fazenda, até 7 anos de idade a gente não tinha nem luz em casa, então eu ficava lá sonhando com as coisas. E aí eu sempre pensava, eu olhava para aquele, eu custei a curar a minha relação com a natureza, tá? Antes falava assim, vamos para uma fazenda, vamos fazer, pelo amor de Deus, fazenda, roça, meio do mato, não, pelo amor de Deus, eu não quero não. Porque isso para mim era significado de atraso, porque todos os primos viviam ou na cidade, em Conceição do Mato Dentro, ou aqui em Belo Horizonte, que para mim era grande cidade, símbolo de evolução, símbolo de tudo. Então, com isso, eu sempre me limitei e pensava assim, eu não vou conseguir essas coisas, eu não tenho nada do que eles têm, eu não sei nada do que eles sabem. Eu custei a desenvolver na escola, eu custei a ter uma boa performance, e tudo isso vinha da minha segurança, porque os meus pais, a gente perdeu um irmão muito cedo, tá? Então, quando eu tinha 5 anos e meio, meu irmãozinho de 4 anos faleceu. E dentro de tudo, assim, então veio uma super proteção muito grande em cima de mim. E aos 11, eu fiquei entre a vida e a morte, 11 dias no CTI. Então eles imaginaram assim, nossa, vamos perder de novo a nossa filha. Então eu fui muito super protegida. E a super proteção, ela te deixa fraca. Ela te deixa enfraquecida. E aí, quando você é fraca, enfraquecida, você começa a não acreditar em você. Então, eu sempre me achei. Aí, aquelas quadros de crença ficaram presos em mim. A burra, a que não Sim. escuta direito, a que não sabe, a que não consegue aprender.
eu tentava estudar. Aí eu começava a pegar aqueles livros de geografia, tentava viajar assim. Aí eu tô assim, ah, meu Deus do céu, lá na cachoeira, ah, não sei o quê. Eu não conseguia aprender. E não existia técnica. Minha mãe, uma pessoa maravilhosa, incrível, mas uma pessoa simples. Não tinha essa condição assim. Você ia para uma aula particular, mas era uma aula toda mental. Ela não apoiava o seu emocional, ela não dava tudo isso. E com isso, vai sedimentando que a gente não é capaz, que a gente não consegue. E livrar disso não é fácil, tá? É direto. Mesmo com a minha caminhada, com tudo, de repente eu me vejo assim, travada. Eu falo assim, peraí, o que você tá travando? Ah, você tá lembrando daquela frase que a professora te falou, te expôs no ridículo, falou que você era isso. Você estava lembrando porque minha mãe tinha muito medo de eu me decepcionar, então ela falava assim, menina, para de ser iludida. A vida não é assim, vem para a realidade. E a realidade para elas, ela era Era assim, bem diferente, muito né? limitada, né? E o sonho do meu pai é que eu fizesse. Meu pai sonhava no emprego público, minha mãe um emprego. E aí eu falava assim, não, peraí, você tá ali. Então, toda hora é como se fossem fantasmas, eles vêm. E direto a gente tem que fazer um processo de limpeza, de autoconsciência, às vezes buscar apoio. Nesses momentos, por exemplo, a gente está muito fragilizada. A gente está muito fragilizada, a gente só está sobrecarregada. Então, por exemplo, essa semana mesmo eu entrei em contato com a minha psicóloga. Disse, olha, Claudita, eu vou precisar de um apoio agora, nesse momento. Estou precisando limpar, fazer uma limpeza aqui, né? Então, é muito importante isso, a gente ver, porque se a gente deixar essas crenças, elas nos aprisionam e não nos deixam seguir. E é muito fácil, dentro desse mundo, Raquel, da agora, que a gente sabe disso, que a gente nunca nem sabia que existia a palavra crença, a gente sabe que tem Exato. a crença empoderadora, que tem a crença limitante, mas é muito fácil a gente cair no mundo da ilusão, agora nas redes sociais, nos comparando com os outros. Olha, Raquel tá lá fazendo live, que sucesso. Ah, Silvana tá não sei o quê, Maria tá não sei o quê. Aí vem de novo e nos aprisiona. Então, aquele sentido, assim, de imaginar o seu futuro e ter coragem de ir seguir. É verdade. O que eu vejo muito essas questões, por exemplo, porque nós já trabalhamos essa área, né, Silvana, a área do coach, nós temos essa formação, então nós já temos já esse conhecimento, entende? A gente já tem essa concepção de vida. O que a gente pode fazer nesse momento, por exemplo, que é o meu caso, porque esse sentimento ele volta na gente, igual você falou. Ele vai, ele volta, ele vem, ele volta. Agora, o que eu faço, tá? Vou falar por mim. E não como coach para outras pessoas. O que eu faço, por exemplo, eu aprendi muito o seguinte, sabe? De uns anos para cá, que o sucesso do outro é meu sucesso. Que legal! Entende? Então, eu aprendi isso e eu levo isso para minha vida. Então, por exemplo, quando eu vejo pessoas fazendo bastante live, essas coisas, eu falo, nossa, que legal, cara, eu vou fazer também. Então, quando a gente. Essa é a minha concepção. Então, por exemplo, é um sentimento que eu tive na infância, vou até contar uma historinha rápida para vocês, que foi o seguinte. Quando eu era adolescente também, que você me remeteu à infância, eu também vou contar. Quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga que era assim, o nome dela não vou citar o nome não, porque fica chato. Mas eu tinha uma amiga que ela tinha tudo, sabe? Sabe que a pessoa, aquela amiga que tem tudo? E aí eu ficava querendo ter as coisas que ela tinha, entende? Eu falava, ai, por que que chegava Natal, ela ganhava um monte de presente e meu pai, ele dava presente pra gente, tipo assim, naquela época era aniversário, Dia das Crianças e Natal. Não era aquela, igual hoje, hoje, hoje a gente vai no shopping, já compra uma coisa pro menino e já dá, é diferente. Então, a ansiedade, aquela emoção de ganhar aquilo, a gente festejava. Eu lembro quando chegava no meu aniversário, meu pai dava um presente pra gente, nossa, eu sonhava ter um tênis Nike, eu sonhava ter um Headley, que era uma mochila Samsonite. Então, às vezes, a gente ficava o ano inteiro sonhando com aquilo, e quando chegava Natal, era aquele momento de você guardar a roupa e ficar, nem vou usar por dó. Então, eu vivi essa infância, sabe? Essa adolescência. Não me faltou nada, nada, graças a Deus. Mas eu tinha essa amiga. E essa amiga, ela ganhava tudo. Ela ganhava de Natal, de aniversário, sabe? Então, ela tinha essa condição.
E eu vivia reclamando na minha casa. Eu falava assim, ai pai, por que que ela tem as coisas e eu não ganho? E ficava reclamando assim na cabeça dele. Aí teve um dia que ele chegou, me pegou, colocou dentro do carro e me levou lá no centro da cidade. Eu moro na Pampulha e naquela época a Pampulha até o centro era tipo São Paulo, Belo Horizonte. Enfim, e daí eu fui, me colocou dentro do carro e me parou o carro do lado de uns mendigos e falou assim, desce aqui um pouquinho do carro. Aí eu desci do carro toda inocente, parei o carro e falou assim, agora você vai sentar naquele banquinho, você vai olhar para o seu redor e você vai pensar na vida que você tem. E me deixou lá. Eu fiquei com tanto medo, só que ele me deixou, mas ele ficou de longe me vendo. E eu sentei no banquinho e comecei a chorar, e ele de longe, porque tá, né? E aí eu cheguei, fiquei sentada e olhava aquilo, sentava e começava aquilo. Aí eu parei de chorar e ficava olhando, 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 olhando. Passou uns 10 minutinhos, ele voltou. Ele chegou e falou assim, agora você entra no carro. Ele tipo meio que deu uma volta. Quando eu entrei, eu falei, pai, desculpa, nunca mais eu querer ter o outro que o outro tem. Porque ele me fez ver na prática que o que é aquilo que ele pode me oferecer, sabe? E eu tive que entender isso na Bacana. hora. Entende? E eu tive que entender que é o que ele poderia me oferecer. Então, eu levo isso para minha vida. Se eu ofereço para os meus filhos, é o que eu posso oferecer e eles têm que ser gratos. Se eu vejo o sucesso do outro, sabe? Por exemplo, se eu vejo você, né, com uma pessoa que eu admiro, você tem os seus trabalhos, nós vamos falar deles também. Eu não tenho inveja de você, É lindo, sabe? Eu não tenho é lindo. inveja de outras pessoas. Eu fico. Aí depois, quando eu comecei a Você se fazer o inspira no coaching, outro, né? É diferente. exatamente. A pessoa te Então, energiza. Isso é muito lindo, porque às eu vezes a acredito. gente vê isso, né? A gente percebe sobre isso. E quando você vê a inspiração, você, assim, gente, ela conseguiu, eu também vou conseguir, eu também vou, eu vou. É muito lindo isso. E essa coisa que você está falando aí dessa situação do seu pai, ele me fez, e como a gente lida hoje com os nossos filhos, me fez remeter. Eu li rapidinho de manhã, que de manhã eu estava sem óculos na cama, então eu não consegui ler direito. Eu vou procurar agora de manhã e vou ler. Parece que no perfil do Ricardo Amorim, da Manhattan Connection. Ele colocou lá um caso que ontem, Vantia, ele colocou Bom ontem dia. um caso de uma criança de 5 anos de idade nos Estados Unidos que pediu para os pais um Lamborghini. E os pais falaram que não ia dar, né? Um Lamborghini para uma criança. A irmã estava tomando conta. Quando a irmã dormiu, ele pegou o carro da família, saiu dirigindo para a rua com US$ 3 para poder pegar. A polícia não conseguiu parar até que ele bateu o carro. E aí eu não consegui terminar de ler, mas eu acordei chocada com isso, com esse mundo que a gente está vivendo. E eu acho que Deus está Exatamente. nos mandando agora ir para o cantinho do pensamento e pensar sobre isso, né? Então, assim, que a gente limitar, por exemplo, assim, que dia que a gente ficava com a unha assim, né? Nunca, nossa, nem me fale. Imagina! Que dia que a gente ficava com a unha desse... ou, por exemplo, assim, pra mim, o que tá mais difícil é a unha não no aspecto de ai, que delícia! A Fabíola Simões está aqui. Fabíola Simões, olha, tanta gente linda aqui. Fabíola Simões é uma querida, Raquel. Super recomendo você seguir. Ela tem um blog Obrigada. chamado A Soma de Todos os Afetos. Uma pessoa profunda que Vamos traz. trazer ela aí, ó, para a gente bater um papo com Nossa, ela. ela traz coisas maravilhosas, reflexões Que maravilhosas pra gente. lindo. E E aí, nós temos também, Silvana, só para aproveitar a oportunidade que você está aí, nós estamos aí com o Muraí Caetano, do Chico da Cafua. que Um Muraí, delícia! não sei se você conhece ele é Não, não honorário aqui de Belo conheço, não tive essa Horizonte. oportunidade. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele ao vivo, ele é uma pessoa incrível, lá, aqui no programa mesmo, quando era presencial, ele também, e todos os dias ele está aqui conosco, ele falou que faz até café. Tá virando Ana Maria Braga. Ah, tá vendo? Pena que não dá Ah, para compartilhar o cafezinho uma hora dessa, né? Então que a pois gente é. e que a gente reflita sobre isso. Por exemplo, essa semana o que está mais pesado para mim é a unha, não no ponto de vista de ter o esmalte, é do ponto de vista da higiene, assim, da cutícula, de tudo isso, assim. E o cabelo que eu já tô doida para cortar, franja. Mas aí eu falei assim, gente, eu não vou me arriscar por causa disso. Eu não vou fazer isso, eu não vou pôr minha família em risco por causa de uma coisa de beleza. Eu prendo o cabelo, eu faço o que for, eu me viro com isso, porque a gente está voltando para o que realmente faz sentido, né? Para o que É realmente verdade. é importante na nossa vida. Eu acho que a gente vai sair muito desse processo, assim. Sabe uma coisa legal também que eu estava refletindo? Olha para você ver.
Eu sou muito observadora. Eu fui no supermercado, dentro desses 40 e poucos dias, eu saí 2 vezes, 3 vezes, na verdade. E uma que eu fui no médico e outras duas para supermercado. Porque eu só vou pro supermercado. Aí eu fui no supermercado e estava usando máscara. A máscara, ela tampa o nosso rosto e só fica o olho de fora e o cabelo, não é? Então você fica toda sem nada. Cara, você não precisa. Não existe mais o que que é belo, o que que é feio. Essa reflexão que eu tive, gente, não tem mais o que que é belo, o que que é feio, é todo mundo igual. Eu olhava aquilo ali e via todo mundo de máscara, eu falei assim, gente, agora não tem mais maquiagem que tampem as máscaras, não tem os olhos que tampem as máscaras, os homens são iguais, as mulheres são iguais, independente se tiver de batom, de rímel, não precisa mais colocar rímel para usar máscara. Então me veio essa reflexão, porque ali, realmente, naquele momento, Silvana, eu vi que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Não tem o que que é bonito, o que que é feio, o que que é rico, o que que é pobre. É todo mundo mascarado, mostrando a sua melhor versão. Sabe? É essa reflexão que eu tive e eu fiquei parada e observando aquilo. Eu falei, gente, tá todo mundo igual. Não sei quem é ele, não sei quem é, não sei o que tem, não sei o que não tem. Entende? Deu para pegar o sentido da minha reflexão quando eu Deu. vi todo E, mundo. e muito interessante que quando eu fui, eu tive alguns momentos no mercado. O primeiro momento foi um momento de pânico, tá? Acho que todo mundo passou por essas fases todas. Então eu tava em pânico, muito com medo. E aí, quando eu ficava. Porque eu tô aqui dentro da nossa casa, a gente tá num forte. Tem gente que se sente mal ficando em casa, mas eu me sinto muito protegida. Eu vou ter que retrabalhar depois por sair, porque eu tô ficando muito acomodada dentro de casa. Então, quando eu saía, que eu ia no supermercado, eu olhava para aquelas pessoas, aquele cenário, para mim, me remetia a um cenário de guerra, de doença, de tudo. Eu olhava para aquelas pessoas no supermercado, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E às vezes, quando a gente está chorando, a gente tenta conter o choro, assim, né? Igual criança, assim, no nariz e na boca. E aí, como aqui, só os olhos que estavam escorrendo as lágrimas, mas eu desabafei, eu chorei o supermercado inteiro, foi um processo de descarrego, assim. Eu tava longe da minha família, não queria me adotar meu filho, com choro. Chorei, 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 voltei. Aí depois, os outros momentos que eu fui, já foi mais interessante, eu já fui olhando para as pessoas e buscando no olhar a beleza dela. Porque eu pensei assim, gente, olha que legal. Agora, porque uma das minhas marcas registradas é meu sorriso, que por muitos anos foi o meu martírio, né? Depois, um momento, eu conto para vocês. Durante muitos anos eu não sorria, porque eu achava que meu sorriso era feio. E aí, e hoje, minha marca registrada é meu sorriso. E eu falei assim, olha, Silvana, você vai ter que transferir essa força da boca, do sorriso, do seu gestual para o seu olhar. Tá? Porque você vai ter isso privado de você, né? Eu tenho muito... a minha força maior tá no meu rosto, tá no equilíbrio do meu cabelo. Então, eu pensei, olha, seu cabelo vai crescer, você não vai esses dias no salão. Eu tava com 2 dedos de branco. Olha como é que você vai ter que transferir essa sua... Porque a gente tem mania de achar que a nossa beleza, ela é isso aqui. Não é isso aqui. Não é, né? A nossa beleza é uma beleza de alma, que ela transcende por aqui. Tanto é que quando a gente às vezes olha para uma pessoa que teoricamente, que todas as pessoas são lindas, são maravilhosas, são bonitas, quando a gente olha para as pessoas e fala assim, e não acha aquela pessoa bonita, né? É porque a gente não está conseguindo conectar com a alma, com a essência dela. E agora, o que que nós vamos ter que fazer? É fazer com que você, quando eu encontre com você, que você veja só aquela faixa minha assim, que você consiga perceber o que eu tenho dentro através dos meus olhos. Vai ser muito lindo isso. Vai ser uma coisa muito, mas muito E especial. sabe que isso também, Silvana, o que que acontece? Eu até gravei um vídeo lá no meu canal, que é olhar nos olhos. As pessoas não olham nos olhos, então elas vão ter que aprender a olhar Vamos, nos olhos. Esse vídeo está lá no meu canal e eu gravei antes da quarentena. Qual que é a legal. importância de você olhar nos olhos das pessoas? Porque os olhos, eles falam. Os olhos, eles, se E você parar, eles mais falam tudo ainda, para Raquel, você. os olhos não Tudo. mentem. Não Os mentem. olhos não aumentam. Direto, vocês viram que eu fiquei no início aqui tentando ficar sem óculos?
Mas agora eu já não estou conseguindo mais, ainda mais com a claridade que está aqui, eu não estou conseguindo mais. Porque o óculos, ele acaba gerando uma barreira. Então, eu gosto muito de, quando eu vou conversar com as pessoas e tudo, tentar me colocar sem óculos, para que as pessoas consigam enxergar aqui. Porque hoje a gente vive num mundo muito de textos, de imagens bonitas, de fotos bonitas. Mas ontem mesmo eu reforcei sobre isso. Mas aqui, quando eu estou te mostrando um texto, quando eu estou te mostrando uma imagem, isso pode não ser meu. Isso pode ser só um texto. Isso pode ser só uma imagem, tá? Palavras, a papel aceita tudo, né, amiga? Exatamente. Algo até que eu projetei, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que eu venho para vídeo, por isso que nos meus processos de gestão de marca pessoal, eu sempre falo muito sobre isso, é muito importante que você supere a questão da vergonha, supere a questão do medo e venha para os vídeos. Por quê? Uma coisa é eu te mandar um texto, outra coisa é eu te mandar, outra coisa é eu vim aqui com você, aqui estou ouvindo eu, todas as minhas potencialidades e com todas as minhas fragilidades também. E você vai olhar para mim aqui, ó, e nesse momento que eu tirei o óculos e me coloquei aqui, eu tô, né, desnudando, eu tô dando o meu olhar para você enxergar a minha verdade. Porque eu posso falar uma coisa, mas esse conjunto de olhar, disso aqui, ó, isso não me deixa mentir. É muito interessante. Tanto é que quando às vezes a gente fala assim, não sei, eu não gostei de fulano. Aí a gente fala assim, mas por que que você gostou de fulano? Meu santo não foi com o santo dela. Quando a gente não tem algo para justificar, mas o que que é? Tem alguma coisa naquele olhar, tem alguma coisa que ela te emana, você faz uma leitura de algo que não te inspira confiança, que não te inspira credibilidade e que você não quer realmente livrar. Eu tô olhando aqui do outro lado aqui, ó, porque eu tenho um e-book muito legal chamado Imperfeitamente Linda. A, e nós tivemos o presente de terminar esse e-book com um texto chamado Erótica é a Alma, que é da Fabíola Simões, tá? Ela nos presenteou. E aí depois eu recomendo você, Raquel, a buscar esse texto. Eu te mando Eu esse quero. e-book e você vê que é muito lindo. Chama-se Erótica é a Alma. Ela faz uma reflexão maravilhosa. E eu terminei esse e-book com esse artigo dela, que ela me presenteou com essa possibilidade de presentear outras mulheres, para que a gente possa encontrar a nossa beleza de outra forma, né? E continuar mostrando a nossa beleza para o mundo. Que a máscara não nos limite, que o cabelo Não, sem pintar não nos limite, que a unha sem fazer. Nossa, que a unha do pé, então, eu falei assim, meu Deus do céu, se alguém olhar para essa unha do pé, eu tô medida. Que nada disso nos limite e que a gente possa fazer mais sentido na vida das pessoas através da nossa beleza de alma. Agora é a hora a gente colocar que a gente realmente é exatamente. bonita. Silvana, sabe, porque você falou uma coisa muito interessante, quando eu dava muitas palestras para mulheres, e eu sempre falava o seguinte para elas. Na época eu tinha roupa, né, no espaço Uhum. roupa e tal. E aí eu chegava e falava assim, gente, tem pessoas que que ela tem uma autoestima tão grande, porque não é a beleza externa, é a energia que ela passa para o outro. Vou dar um exemplo, vocês vão se identificar. Por exemplo, não tem aquele amigo que às vezes a gente está no churrasco, por exemplo, e fala assim, ai, por que que fulano não chega logo? Ele é a alegria da festa. Não tem aquela amiga que chega e fala assim, ah, ainda bem que você chegou. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas não estão relacionadas à beleza física. Não. Elas estão relacionadas à presença. São aquelas pessoas que marcam presença, que chegam. Ó, chegou a alegria da festa. E não é É, beleza. Você vai observar que não, 90% das vezes não são belas. Aí a gente entra muito naquela questão do propósito, né? Qual que é o seu é. legado? Qual que é a sua marca? O que que você quer deixar para as pessoas? Então, isso para mim que é autoestima. Você tá, sabe, você tá bem com você mesmo e ser translúcido. Entende? Exatamente. Essa abertura, né? Essa semana a gente estava, eu estou escrevendo um artigo aqui, e aí a gente refletindo sobre essa nova cultura que tem aí meio esquisita, né? Que é o tal do cancelar, né? Vamos cancelar Exatamente. fulano de tal. Eu falei, gente do céu, que horror! Cancelamento, o que que é isso? Que coisa?
cancelar pessoas, isso não existe. E aí eu estava refletindo, eu estou preparando um artigo sobre a questão da pugliese, né, com mais calma, com mais sabedoria para poder falar. E aí eu falei assim, gente, por que que a pugliese teve aquela repercussão toda? E outras pessoas que fazem lives sertanejas, que falam palavrão de baixo escalão, que bebem muito mais, que no fundo da live, fazendo a propaganda, vai ter live hoje. Aí no fundo, assim, tinha muito mais gente do que tinha na festa da Pugliese trabalhando, em contato, no risco, sem máscara. Eu falei assim, gente, eles só condenaram ela porque ela reuniu pessoas, porque ela bebeu, porque ela falou palavrão. Ali tá o triplo de coisas e as pessoas estão idolatrando. Por quê? Aí eu fui fazer uma reflexão com uma outra amiga minha, que é coach de marca pessoal também. Aí eu falei assim, Ju, o que você achou sobre isso? Ela falou assim, Sil, você que é? Ele nunca se demonstrou perfeito. Ele sempre se mostrou palavrão, traidor de mulher, bebedor, não sei o quê. Ele nunca se escondeu atrás de um protótipo de perfeição. Ele sempre teve coragem de mostrar quem ele era do jeito que ele é. Então, assim, se você concorda em ter uma amizade com uma pessoa, uma admiração com uma pessoa que trai mulher, que bebe muito, que fala palavrão, ok. Mas ele sabe que quem segue ele, quem gosta dele, aceita ele do jeito que ele é. E aí, a decepção que a outra gerou, e que muitas pessoas ficaram revoltadas, porque eu tento, às vezes, para agradar a perfeição. Porque a gente tem a ilusão que a perfeição gera admiração. E não gera. Porque em qualquer momento, se você me mostra perfeita, para mim, quando você for imperfeita, eu vou ter uma decepção muito grande com você. Muito grande. E aí eu fico. Então, eu falo o tempo assim, gente, se mostre na sua verdade. Tanto a sua luz, quanto também mostre a sua sombra. Mostre que você erra. Não tenha vontade, medo de falar dos seus erros, porque isso te torna real. E as pessoas falam assim, não, sim, ela sobre isso. Então, é muito lindo isso, a gente se mostrar na verdade. É verdade. E eu estava fazendo um curso agora, porque eu estou fazendo vários cursos, né? Já fiz um curso de outro curso de PNL, já fiz um de inteligência emocional de 16 horas, então eu estou já o terceiro. Mas, enfim. E um desses bate-papos que eu tive nesses cursos foi falando exatamente sobre isso. As pessoas gostam de saber os seus erros. As pessoas gostam de entender quais são os seus erros para elas poderem se inspirarem para crescer. Entende? Então, um dos cursos é fale, conte seus erros, conte a sua trajetória. Elas se identificam com a sua verdade. E muitas vezes aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer entrevista que eu convido as pessoas para virem, elas chegam para mim e falam assim, mas eu não tenho nada para falar, eu não tenho o que falar. Aí eu falo, seja você. A sua história de vida já é uma verdade para você. E pronto, não tem, sim. Não tem roteiro. Não tem um roteiro? Eu falei, não tem roteiro, porque a gente quer conhecer você, a gente quer conhecer a sua verdade. E todos nós temos uma estrada. Hoje, Silvana, nós somos quem somos hoje por causa das nossas experiências vividas. Porque se a gente não tivesse vivido toda essa caminhada, toda essa trilha, nós não seríamos hoje quem nós somos. Então, a vida da gente, ela é uma construção de experiências, então não pode anular as suas experiências vividas, porque ela faz parte da sua vida, sabe? Da nossa trajetória. Você tem noção do nós adultos, criança, todo mundo que está vivendo essa época de dor, de sofrimento, de confusão, de insegurança. Mas você tem noção de quando chegar lá na frente, que a gente olhar para trás e falar assim, obrigado, Deus, por você ter me colocado no mundo na época da quarentena? Que o tanto que isso vai nos ensinar sobre muita coisa, entendeu? E normalmente os grandes aprendizados, né, Raquel, eles não vêm do momento de alegria. Eles não vêm. Ali é a contemplação do resultado de um sofrimento, de uma limitação, de algo muito sério que você passou pela sua vida. Hoje, por exemplo, tem vários pontos de fracassos, vários pontos de tristeza, vários pontos de medo, vários pontos de erros na minha vida que a gente olha para trás e vê.
e que eu olho para ele e falo assim, nossa Deus, como foi sábio, você me colocou nessa situação para eu chegar nisso aqui. Nossa, que legal isso, obrigado, gratidão. Como isso me fortaleceu, como isso me deu condição de ser quem eu sou, né? E às vezes as pessoas falam assim, ah, você vai começar tudo de novo, você vai começar tudo do zero. Zero? Peraí, então você vai nascer hoje, né? Nem nascendo, porque eu acredito que a gente traz algumas coisas de outras situações, dentro da minha percepção. Então, é muito importante que a gente saiba que a gente nunca é do zero, que a gente nunca vai começar, vou começar do zero. Não, você vai começar com tudo isso que já está aí dentro, tudo isso que você já trouxe, que você já viveu. E a importância é essa, honrar isso, né? Honrar cada desespero, cada fracasso, cada passar de perna, cada momento que você também não foi legal. Ontem foi uma situação muito interessante. Eu fiquei até emocionada, assim. Semana passada eu tava na rua, assim, aí eu fui estacionar, deu um barulhinho assim, aí acabou que eu não cobrava. Eu falei, pessoal, gente, eu tô achando que eu não bati, não foi no passeio, não. Eu tô achando que eu bati, foi naquele carro. Aí parei mais adiante, voltei assim, e foi. Na hora que eu olhei meu carro assim, tava arranhado no paralama, arranhado da moça, estacionado assim. Eu falei assim, moço, você viu de quem que é esse carro? Não. Aí eu deixei um bilhetinho. Me desculpa, eu esbarrei no seu carro e esse é meu telefone. Isso já tem uns 15 dias, ontem que ela me ligou. Aí ela, olha, eu perdi seu bilhete, mas antes de qualquer coisa, eu queria falar que eu tô encantada com você. Eu falei assim, filha, eu fiz mais nada que minha obrigação. Eu escutei o barulho, eu fui embora, eu falei assim, não, esbarrei no passeio. Depois eu falei assim, aí depois que eu estava no quarteirão seguinte, será que eu esbarrei no passeio mesmo? Ou será que eu prejudiquei o carro de alguém? Silvana, você ia gostar se alguém simplesmente arrancasse e fosse embora? Não. É se colocar no lugar do outro, né, Aí eu Silvana? voltei, parei o carro, fui lá a pé, olhei, não. Quando eu vi o meu carro, eu falei, ih, traguei o dela. Aí fui lá, eu nem sabia que era ela. Coloquei lá para que a gente pudesse realmente ter. E ela me agradeceu. Eu falei, olha, eu que te agradeço. Porque você me deu a oportunidade de mostrar para Deus que Ele pode confiar em mim. Que eu vou continuar Verdade. sendo uma pessoa séria. Que eu, Flávia Cursino, Dinda, sejam todas bem-vindas. Que eu vou continuar sendo uma pessoa séria. Que eu vou continuar sendo uma pessoa ética. Porque direto Deus nos coloca numa situação para saber quem nós somos. É E se de verdade. fato Ele pode nos confiar e pode nos trazer coisas boas, né? Com Um certeza. livro, uma E você história. falou, vamos ver aqui, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos ver os comentários? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, Silvana. A gente já vai ver os comentários. Vamos dar bom dia para todo Isso, mundo. olha só, que Tem legal, né? bastante mensagem aqui. Vamos fazer uma retrospectiva aqui nas mensagens. Ótima reflexão, parabéns pela colocação, mas aqui já está um pouquinho. Tem uma academia de estúdio de Pilates. Devo colocar mais a minha carinha em vídeos? Não só pode. Gente, Pilates, tem tanta gente fazendo Pilates online. Você sabia? Pessoas estão fazendo Olha que aula de legal. Pilates. Então, Silvana, claro que sim. Aqui estou falando algumas reflexões que os olhos falam, né? Vamos subir aqui agora um pouquinho. Ahn, excelente reflexão. Deixa eu voltar A aqui. Camila falando aqui sobre, sugerindo o livro Mal-Estar na Civilização do Freud, que ela falou que Que é muito legal. legal, que ele mostra essa questão do sacrifício, ele intensifica para permitir o progresso. E bem interessante o que a Camila falou. Obrigada, Camila, porque na verdade estava tudo muito fácil também, né, Raquel? Dentro do É que a gente verdade. viveu, por exemplo, eu tive essa infância de roça, morei e tudo, era tudo muito diferente. Eu tive várias. Olha, eu estava aqui perto, pena que não está aqui agora mais. Eu guardei para gravar um vídeo, meu primeiro vestido. Gente, imagina, uma criança, um vestidinho é o quê? 20 centímetros dá para fazer. Minha mãe não teve condições de comprar vestido. Ela pegou uma camisola dela, cortou a barra e fez um vestido para mim. Então, como eram as coisas e como a gente estava Muito muito diferente. fácil e querendo muita coisa, sem valorizar o que a Aham. gente tinha, eu acho que Deus. Um dia eu escutei uma frase assim, ele colocou todo mundo no cantinho do pensamento, né? E de todas as classes sociais. Todo mundo está sofrendo limitação em diferentes graus, em diferentes áreas, em diferentes estágios,
mas a gente está sofrendo limitação. Então, é uma forma que a gente tem de valorizar mais estando limitado. Porque quando você está limitado, isso aqui, ó, tá com você, conversando com você já é gostoso. Ontem eu passei uma mensagem, eu tenho sempre pensado assim, quem que tá sumidinha? Quem que eu acho que não tá bem? Aí eu passei para uma mãe de coleguinha que eu gosto muito do meu filho. Oi, como é que você tá? Eu tô passando para te Ai, mandar que um legal. beijo. Não sei. Ela, que delícia de beijo, que delícia de abraço. Tava precisando, que hoje tá muito difícil aqui. Então, assim, a gente vai começar a dar valor para as coisas com mais, Isso, é, é, verdade. com mais equilíbrio. E você falou lá atrás, só para voltar um pouquinho à reflexão, quando você falou a questão de começar do zero, eu também não acredito em começar do zero, sabe? Tem duas frases que eu uso na vida que é a seguinte, que é o recomeçar ou começar de novo. Para mim não tem duas escolhas. Ou você começa de novo algo diferente, ou você vai recomeçar algo diferente, sabe? E essa frase, quando eu faço um curso e treinamentos, eu mostro para as pessoas exatamente isso. E tem uma outra frase também que parece um clichê, que as pessoas estão falando, estamos no mesmo barco, somos farinha do mesmo barco. Eu também não acredito nisso, sabe, Silvana? Porque eu acho que cada um tem o seu barco, entende? Cada um rema para o seu lado. Então, não tem como a gente falar que está todo mundo no mesmo barco. Porque eu É, acho que todas as nossas trajetórias são diferentes uma das outras, sabe? Então, essa exatamente. foi Quando, uma reflexão. Adriana Mata, obrigada aqui com a gente. Quando falaram, estamos todos no mesmo barco, aí depois eu ouvi uma outra frase muito interessante: estamos todos na mesma tempestade em barcos diferentes. Diferenças. O mesmo barco, para mim, fez sentido por uma coisa, por uma vivência, tá? O que acontece? Quando fala em mesmo barco, me remeteu a Titanic e me remeteu a uma experiência que eu tive no navio. Porque quando você vai para um navio muito grande, ele tem andares diferentes. E à medida que você está em andares mais baixos, você ali é onde a água, onde você naufraga mais rápido, onde você entra numa limitação mais rápida. Então, eu, Silvana, pensei assim, nossa, a gente está todos no mesmo barco, nesse sentido. Porque de acordo com o andar que você está, aonde você está, você vai sofrer limitações maiores, você vai ter privilégios maiores. Você lembra aquele navio que afundou na Itália? Que bateu, que o comandante... Foi Ah, recente, ele foi lembro. muito próximo, foi meio que um ego, se exibir, e aí ele bateu e afundou. Eu estava naquele navio na última vez que ele veio no Brasil, tá? Então, o que acontece? E naquela viagem, foi a viagem que eu investi na melhor cabine possível. Eu já fiz outras viagens aqui no Brasil, fora, e eu sempre falei, não, pode me dar qualquer cabine aí, porque eu vou ficar lá fora. E nessa, eu estava recém-casada, a gente investiu numa cabine, que é até a mesma de um filme. Outro dia eu vi o filme, eu só, olha, esse navio não existe mais. Aí eu estava no topo, eu falei assim, olha, se isso acontecer... Então, ele saiu do Brasil, então a última viagem dele, antes de acontecer aquilo, foi aqui no Brasil, onde eu estava. Então, eu falei assim, nossa, eu ia ter um privilégio muito grande, porque eu estava lá em cima, entendeu? Então, estando lá em cima, você vai correr menos riscos e corre menos risco de morrer. E assim, eu hoje fiz essa analogia, porque tem gente que está lá embaixo, lá em cima, e falo lá embaixo, lá em cima, em várias situações, que às vezes tem gente com muita grana, mas está lá embaixo emocionalmente. Tem gente que está com, São vários tá com... aspectos. Tem gente que está com pouca grana, mas ela é equilibrada, ela é Espera um pouquinho, Silvia. Aí, as coisas na casa dela. agora voltou. Tá me escutando? Tá dando uma travadinha. Travou? Oi, pode falar. Fala alguma coisa para a gente ver se a gente está te ouvindo. O som da Silvana ficou um pouquinho mudo agora. Mas vamos aguardar um pouquinho, que daqui a pouquinho volta. Você está me ouvindo, Silvana? Faça um gesto. Você está me ouvindo?
Silvana vai sair, vai entrar novamente, porque é por causa da internet. Vamos convidá-la. Hoje nós estamos com Silvana Lages. Aí, tá voltando, Silvana. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, voltou. Oi, Ah, mas o som não está saindo. E voltei. agora estamos te ouvindo. E aí, onde barco, situação diferente. Não só financeira, como emocional. Porque vai ter muita gente que vai, mas que vai conseguir atrair muito melhor do que outros que estão com dinheiro, mas não estão com equilíbrio. Porque não vai ser só o dinheiro que vai resolver. É verdade, com certeza. E não é só a questão do dinheiro, vamos aguardando, porque a internet tá um pouquinho lenta lá com a Silvana, mas ela fez uma reflexão muito interessante que não é o dinheiro, né, Silvana? Não é o dinheiro, é como que está o seu estado emocional que para a gente poder conseguir manter o nosso equilíbrio. E a internet está um pouquinho falha, mas a gente está conseguindo te ver, mas a gente não está conseguindo te ouvir. Sabe? Fala alguma coisinha aí pra gente poder ver se a gente consegue te ouvir. Vamos aguardar um pouquinho. Entra de novo? Não, a gente não consegue te escutar. Fala alguma coisinha pra gente ver se a gente consegue. Vamos aguardar ela sair de novo. Acontece essas oscilações, é super normal. Isso nós chamamos no coach que é o princípio 90-10. É onde a gente consegue lidar com as situações que nós não temos como resolver por conta da internet, mas a gente vai lidando com as situações e levando isso de uma forma bem leve, bem leve. Camila, um beijo para você estar aqui conosco, Valéria também, lindona. Oi, Silvana. Não tá dando para ouvir. Desculpa, gente. Aqui em casa Mas isso é tá normal, isso acontece. muito desafiante. Eu nem. Nós conseguimos até falar bastante, né? A internet ela é assim mesmo, ela faz essas oscilações, mas vamos fazer o seguinte, Sil, vamos deixar está acontecendo realmente muitos acessos, e daqui a pouquinho também a gente vai estar finalizando a nossa live de hoje, mas vamos aguardar um pouquinho. Faz o seguinte, tenta entrar mais uma vez e voltar, para ver se a gente consegue te receber aqui novamente. Tenta colocar o fone. Silvana, tenta colocar o fone de ouvido. O fone. Ela, mas Silvana, vê se você consegue me escutar. Escreve aí no nosso chat aí se você está me ouvindo, para a gente ver se a gente consegue. Vamos sentar mais uma vez. Vamos sentar mais uma vez, se a gente conseguir receber Silvana. Oi, Oi? Silvana, tá ouvindo? Não. Tenta colocar o fone. Ai, Não adianta você colocar o fone. é sinal ela. Não é questão do fone, não. É congela. Agora a gente está conseguindo te ouvir um pouquinho. Não, essa semana eu já liguei na operadora, já tudo aí. Mas Agora realmente é complicado aqui. Eu não. tá, a gente já está conseguindo te ouvir melhor agora, tá? Oi, tudo bem, pessoal da NET aí conosco. Hoje nós estamos com a Silvana Lage, um bate-papo super gostoso. Tenta falar aí, Silvana, para a gente ver se a gente se escuta. Ei, gente! Estão me escutando?
Estamos escutando agora. Me escuta? Ai, que bom. Tá É travando. isso que a gente está vivendo aí. É, né? Ela tá muito ruim. Eu já tentei resolver aqui de várias formas e não consegui. Mas E a que a gente está gente possa, conseguindo. né? É E que a gente verdade. possa evoluir, que a gente possa saber diferente, que a gente possa, Raquel, voltar na nossa história, porque hoje a gente vive um momento de caos geral, né? Onde todo mundo está passando por uma situação muito parecida. Mas nós já vivemos, você já viveu um momento que você pensou assim, e agora? Acabou. Agora eu tô perdida. Eu já vivi várias vezes isso. E agora? Agora não tem jeito mais. E teve força, que a gente passou, que a gente superou aquilo. Então, que a gente volte naqueles nossos momentos de caos individual e veja como é que eu fiz, como que eu pensei, como que eu agi, o que que eu fiz que deu certo, o que que eu fiz que não foi bom, o que eu pensei que não foi bom, quais foram as pessoas que eu procurei que foi bom, quais foram as atitudes, os pensamentos, e que a gente volta, porque a gente já viveu muito caos individual. Silvana, não é igual. Não, não é igual para o mundo, mas às vezes a gente criou tanta. Por exemplo, às vezes a gente colocou por real tanto problema nosso, né? Que é pequeno, fala assim, meu Deus do céu, Silvana, que escândalo que você fez por causa daquela coisinha que você viveu. E aí, se a gente voltar nisso, eu acho que vai fazer muito sentido, a gente vai ter muito mais força. É Eu tive verdade. eu tive um caso, uma experiência, compartilhar com vocês. Quando eu era criança, eu sempre sonhei ser mãe. Aí falava assim: nossa, alguém me contou. Quando você é mãe, te dão uma injeção desse tamanho, com uma agulha desse tamanho nas suas costas. Se você fizer, se você respirar, essa agulha quebra dentro de você e você fica paralítica. Gente, quando eu fui ter meu filho, aos 35 anos de idade, no momento onde eu estava num processo de falência, vendo que eu ia ter que separar, esse negócio veio na minha cabeça e eu tentava todos os dias convencer o meu médico a me dar anestesia geral, porque eu não queria anestesia peridural. E ele falou, Silvana, não tem jeito. Meu primeiro anestesista, eu liguei para ele, eu assino termo, eu faço isso. E aí eu passei a gravidez inteira não tentando pensar nisso, porque eu tinha medo. No dia do parto, e aí 20 dias antes, meu pai sofreu um AVC. Meu irmão já tinha morrido, era eu, meu pai, minha mãe e o primeiro neto. Então, eu fui pro parto com meu pai no CTI, em coma. Então, você imagina aquele desespero todo. E eu tinha ficado 4 meses na cama, de repouso absoluto. A minha empresa estava falindo e eu estava com o casamento falindo. E aí eu fui e eu tentando me encorajar. Eu só falei assim, quando eu tô tentando me encorajar, eu não gosto de conversar. É raro esses momentos. Aí eu falo assim, gente, não conversa comigo, me deixa, que eu tô me trabalhando aqui para ir. Então, vocês vão e não fica nesse negócio de muita foto, muito flu-flu, não, porque eu tô tentando me encorajar. Cheguei lá, o parto tá marcado para as 9. Teve um atraso, saiu 1 hora da tarde. Então, eu ainda tive que enfrentar mais esse processo de encorajamento dentro do hospital, mais 3 horas. Quando eu entrei, o meu médico veio, aí veio, olha, esse é o anestesista, tal, não sei o quê. Aí o anestesista veio, conversou, brincou comigo, e papapá, e veio e falou assim, olha, faz a posição assim que eu vou limpar. Tá aí conversando, tá me escutando? Sim, estou te ouvindo. Conversando, contando casos, fazendo um monte de coisa. Eu falei assim, doutor, ô doutor Roberto, o senhor foi muito bom na escolha do anestesista. Esse anestesista é tão. Aí ele veio pra frente, assim, conversando comigo, o senhor é tão simpático, o senhor é tão agradável, que eu tenho certeza que na hora que o senhor me anestesiar, vai doer muito pouco, porque eu sofri tanto com essa anestesia, né, doutor? Que na hora que o senhor anestesiar, vai doer muito pouco, de tão simpático que o senhor é. Ele falou assim, no próximo parto, né, querida? Porque nesse eu já te anestesia. E eu, como? Você me anestesiou, eu não senti. Ele É falou, incrível, você né? já está anestesiada. Eu falei assim, então faz o seguinte, volta lá atrás e faz doer. Porque eu sofri por causa dessa dor durante 9 meses. Eu não estou acreditando que isso não foi. Então, eu não senti. Então, veja como eu criei para mim uma situação de medo, de pavor, de dor, como eu me aprisionei durante 9 meses por uma coisa que eu não senti. Eu fiquei assim, chocada. Então, toda hora com muito medo, eu lembro, Silvana, lembra da sua anestesia, lembra o que você criou para você Aham. naquele momento.
É verdade, porque a nossa mente, Silvana, ela vai absorvendo isso como uma verdade absoluta, né? Então acaba que quando a Raquel, gente vai absorvendo, porque a mente ela não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ela não entende isso é verdade e isso é mentira, sabe? Ela entende Raquel, a aquilo que gente tem nós um minuto aí. absorvemos dentro dela. Não, a gente tem mais um pouquinho, porque eu tive que Tem? voltar e entrar de novo, tem. Então, eu Ah, estou com o ah, tá. cronômetro. É porque nós tivemos que voltar uns 6 minutinhos, lembra? Aí eu Ah, você voltou o reiniciei cronômetro. e começamos de novo e voltei o cronômetro. Então, a gente tem uns 5 minutos finais aí. Mas a nossa, Aham. a nossa mente, ela não entende o que é verdade, o que é mentira, sabe? Ela entende aquilo que é como Não. se fosse instante e a gente vai absorvendo aquilo como uma verdade, entende? Então, o que aconteceu com você é que você absorveu aquilo como uma verdade, e na verdade absoluta, ela vai para o campo físico, e é onde que nós temos as reações, que é a reação que você teve de ansiedade durante esses 9 meses, é a reação de Nossa. preocupação, são todos esses momentos. Então, por isso que hoje, né, a PNL, ela me proporciona muito, que é a área que eu sou completamente apaixonada, é mostrar para as pessoas que hoje nós conseguimos reprogramar nossa mente, sabe? Sobre todas essas verdades que a gente foi adquirindo ao longo da vida, para termos um pouco mais de clareza e um pouco mais de leveza, vamos dizer assim, dentro da nossa vida, sabe? Então é necessário que a gente tenha essa leveza. E eu sou muito grata de ter você hoje aqui conosco, tá? Desse bate-papo super delicioso, entende? Nós estamos fazendo o desafio, que é o desafio Você em Evidência, que são 30 dias de processos de mudanças comportamentais, onde eu desenvolvo todos esses aspectos, se vocês quiserem saber mais um pouquinho. E a Silvana, ela é coach de marca pessoal, ela trabalha com mentorias também em empresas, mentorias de pessoas, mostrando para as pessoas sua melhor versão. Né, Silvana? Se você quiser deixar um recadinho aí, agradecer a todos. Camila está lá em Portugal, a Renata vai estar conosco amanhã. Deixa eu voltar aqui um pouquinho os comentários para a gente fazer os agradecimentos finais. Silvana Lage colocou aqui. Tem pessoas que falam que a Renata falou que passou por isso, mas a gente nem lembra mais por quê. Qual que foi? Já tentei tudo nas operadoras. Ah, tá falando a questão aqui. A Camila, eu acho que ela deixou uma mensagem aqui. Vamos ver aqui se eu consigo voltar aqui, ó. Estou recomeçando de novo, Raquel, uma nova vida, uma nova história, uma nova cultura. Os desafios estão amadurecendo e são libertadores. Exatamente aquilo que ele fala, a gente falou antes, Silvana, do começar e começar de novo, né? Você quer deixar algum recadinho para as pessoas? Eu não sei se ela está nos ouvindo. Você está ouvindo? Ah, ela colocou aqui, gratidão e luz. Silvana, agradecer a todas as pessoas que estavam participando. Silvana acabou de colocar aqui, gratidão e luz a todos nós. E em breve podemos voltar para ela novamente. Vamos tentar ver se a gente consegue conectar, mas o nosso tempo já está esgotando praticamente. Pelo menos ela dá um oi. E dar um tchauzinho aqui pra gente, deixar uma mensagenzinha. Oi, conseguiu. Oi, não. Oi. Oi, Tá. tá picando, sabe? Mas Me escuta? não, a gente não tá conseguindo te ouvir. Gratidão, gente. Gratidão. Obrigada. É, Aqui, vamos bater uma foto. Obrigada, pessoal. Deixa eu agradecer a todos vocês. Gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer a Silvana, por essa participação especial de hoje. Amanhã nós vamos receber a Renata Brito. A Renata Brito também é uma pessoa maravilhosa, que ela está aqui conosco, vai nos contar a sua história. E sexta-feira nós vamos receber uma pessoa muito bacana também, que é a Tâmara, e ela vai estar conosco, ela faz um projeto com mulheres, que é o Café Mulheres com Negócios. E agradecer a Silvana pela participação. Esse vídeo vai estar lá no nosso canal do YouTube, que eu Faz Sentido com Raquel Viana.
onde o grande propósito do nosso programa é levar até as pessoas inspirações de vida e o que inspiram outras pessoas que nos inspiram também. E vou deixar aqui o contato da Silvana, Silvana_Lages, que é o Instagram dela. Sigam a Silvana, faz um trabalho sensacional. E agradecer a todos vocês, desejo que todos tenham um excelente dia nessa quarta-feira. Muito obrigada pela presença de todos. Beijos no coração e fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo.